Isaías capítulo 64. Já que todos sentaram, permaneçam sentados. Eu quero meditar com os irmãos aqui. Isaías capítulo 64. Quero que os irmãos se atentem à leitura. É algo que eu tenho observado, né? Muitas vezes a gente começa a estudar isso aqui, e aí está preocupado se o tradutor traduziu correto, se eu estou usando a Bíblia certa, se eu estou usando ali essa ou aquela constante teológica. Mas não esquece tudo isso. Aprecie a beleza do texto bíblico, né? Isaías 64. Se rompesse os céus e descesse, os montes tremeriam diante de ti, como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver. Desce, para que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações tremam diante de ti. Pois quando fizeste coisas tremendas, como coisas que não esperávamos, desceste e os montes tremeram diante de ti. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Quero começar do final. Aqui o profeta Isaías faz usando uma expressão bem popular, ele dá uma alfinetada em todas as outras religiões. Se eu faço um estudo das religiões da época, tem uma constante. A adoração aos demais deuses era para acalmar a ira dos outros deuses. Então eu preciso oferecer sacrifício, preciso fazer isso e aquilo, cumprir aquele ritual, porque senão aquele Deus vai me punir. A gente observa essa constante em religiões da época de Isaías. Então Isaías vai entrar aqui e dizer, nunca ouviu. Aí ele usa uma expressão poética, né? Qualificado como ele era, e fala, desde os tempos antigos, desde os primórdios. Se ele fosse um bom goiano, diria, desde que o mundo é mundo, não existe outro Deus, que são sempre beneficiados. Não existe um outro Deus que parece que é o Deus, que é o servo. Porque nós somos servos de Deus, nós não temos nada para oferecer a Deus, e nós ganhamos todos os dias por estar na presença dEle. Não é? Talvez todos vocês saibam de cor os 10 mandamentos. Todo mundo sabe de cor. E eu gosto de destacar o versículo que eu gosto de chamar de prólogo, né, de introdução aos 10 mandamentos. Aí agora acho que eu apertei todo mundo aqui, né? Eu sou o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Agora vá e não tem outro Deus diante de mim. E aí vem os 10 mandamentos. Primeiro eu te fiz uma coisa boa, te tirei da escravidão, te protegi. Agora cumpre os mandamentos. Nós já ganhamos uma coisa boa, e então Deus nos convida a servi-lo, tendo Ele feito algo de bom. Não é? Já me perguntaram, o que o cristianismo tem de especial? É a única religião do mundo em que a salvação parte do amor de Deus para com a criatura. Eu estou salvo por iniciativa de Deus. Vou repetir, e memoriza isso. É por iniciativa dEle que nós somos salvos. Deus olha para o mundo, para a humanidade pecadora, e pelo seu grande amor, Ele decide salvar a humanidade. E o que é que eu posso oferecer a Deus? Absolutamente nada, senão os pecados para Ele perdoar. O que eu tenho para apresentar a Deus são os meus pecados. Deus tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador, né? Aí Isaías fala que nunca houve um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam.
profeta Isaías tem a consciência disso, de que quando nós estamos em Deus, Deus é bom, Deus é amor, e que Ele cuida de cada um de nós. Eu gosto de destacar isso. Quem dos irmãos aqui já arrependeu de ler a Bíblia? Pode levantar a mão, ser sincero. De vez em quando eu faço esse convite aqui, né? Quem quer desaceitar a Jesus, né? Quem quer ir embora? Ninguém, nunca. Porque uma vez que você conhece a Cristo, não há outro caminho. Não é? Uma vez que eu experimento a mensagem da salvação, não há volta. Mas não é que não há opção de volta, eu só não quero. Eu só não aceito outro caminho que não seja esse. Porque não existe outro Deus que trabalha para os que nele esperam. Quem de vocês já recebeu um conselho bíblico e o conselho estava errado? Tem ninguém não? Em cima, aqui embaixo? Quem de vocês já aconselhou alguém a partir das Escrituras e o conselho deu errado lá na frente? Deixa eu ver. Irmãos, a palavra da vida está aí na sua mão, as Escrituras sagradas. Ame, leia, pratique. Você nunca vai se arrepender. Por isso eu convidei os irmãos para ler a Bíblia com orgulho. Para ler as Escrituras sagradas, deixar que ela invada o seu coração. Para mim, a resposta de todos os problemas, leia as Escrituras. Pastor, o senhor não conhece a minha vida. Eu falei, então você não está conhecendo a palavra de Deus. Porque onde ela entra, ela transforma os corações. Onde a palavra de Deus está, ela muda a vida das pessoas. E ela vai mudar de todo mundo que lê as Escrituras. Porque desde os tempos antigos, não existe outro Deus que trabalha para os que nele esperam. E eu não estou aqui vendendo um Deus fraco, pequeno. Não, estou aqui demonstrando para os irmãos que o nosso Deus é o único caminho. E que Ele é o Deus que ama e é o Deus que cuida. E quem te trouxe aqui hoje, quem está te fazendo ouvir essa mensagem. Que não é minha, eu só li o texto com os irmãos, não falei nada aqui, eu só li. Os irmãos leram o texto, é o que está escrito. É a palavra de Deus, né? Poderia acrescentar aqui poeticamente, é a santa palavra de Deus. Mas quando eu falo já é as Escrituras. Versículo 4, desde os tempos antigos ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, nem olho nenhum viu um outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Nós estamos com esse Deus o tempo todo, todos os dias. Se de repente você tem a noção, a impressão de que falta algo, então falta a presença de Deus. De que parece que algo não completa você, então está faltando mais de Deus. Quanto mais eu estou nele, menos outras coisas me faltam. E quanto mais eu me afasto de Deus, parece que falta tudo. O profeta Isaías entendeu isso com uma clareza gigantesca. E agora volta os seus olhos para o versículo 1. Se rompesse os céus e descesse. Estou falando aqui de cativeiro babilônico que durou 70 anos e o povo de Israel escravo. Hoje nós estudamos esses 70 anos. 70 anos. Teve gente que nasceu livre e morreu escravo. Em 70 anos teve gente que nasceu escravo e morreu escravo. E o profeta Isaías, nesses dias de opressão, ele vai dizer, bom mesmo é se o céu rompesse, a glória de Deus descesse. Tem traduções que diz, se fendesse o céu, se abrisse o céu, todas nesse sentido, se o céu abrisse. Eu fico imaginando que, sabe que o profeta está orando, olha para o céu cheio de nuvem, o céu azul, e fala assim, Deus, a glória de Deus está aqui, eu sei, se essa glória de Deus descer, é só disso que eu preciso. Então, de repente, um
casamento está precisando ser renovado. De repente a saúde tem que ser restaurada. Em relação à humanidade, são coisas pequenas. Para mim, uma coisa gigantesca, mas quando eu olho para todo o país, o meu problema particular fica pequeno, perto do defeito da nação. Mas eu penso, e se a glória de Deus descer sobre a minha casa? E se o céu rompesse na minha família, a glória de Deus viesse? Será que tem problema de relacionamento que suporta continuar ruim, se romper o céu e sobre a sua casa descer a glória de Deus? Será? Será que tem diagnóstico ruim, que se o céu romper e a glória de Deus vir sobre você, será que tem diagnóstico ruim que permanece ruim? É isso que o profeta Isaías está clamando aqui, dizendo: Deus, rompe os céus e desce. Aí ele continua: os montes tremeriam diante de ti. Inclusive nós lemos isso hoje aqui, Salmo 46, versículo 6, os montes tremeram. Tempestade vai, tempestade vem, onde o monte está, fica. Não é assim? Nós temos alguma dificuldade quando vai estudar, especialmente história bíblica da igreja, porque conta de um rio, mas aí o rio muda de lugar, dá um terremoto lá, muda a nascente do lugar, mas quando tem na montanha tal, então era aqui mesmo, a montanha não sai do lugar. Mas quando a glória de Deus vem, o monte não tem opção, senão começar a tremer, porque a glória de Deus é o suficiente para desestabilizar uma montanha. Versículo 2: como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver, desce para que os teus inimigos conheçam o teu nome. Quando o fogo começa lá, o incêndio florestal, aquele natural, me corrija aí, pastor, é incêndio florestal e queimada florestal, tem uma que é natural, né? Não há opção. O incêndio florestal vem e tudo que está na frente vai queimar. Aí chama o bombeiro, que o corpo de bombeiros tem técnica para impedir o avanço dessa queima. Mas não há opção, vai queimar. Quando o fogo está lá na sua panela em casa, não há opção para a água, ela vai ferver. O que o profeta fala então? Se abrir o céu e a glória de Deus descer, se Deus descer, os montes vão tremer, as florestas vão incendiar, os rios vão ferver, porque a glória de Deus vai mudar tudo, vai transformar todas as coisas. Essa é a visão que o profeta tem de Deus. Eu convido os irmãos a passar a crer em um Deus todo-poderoso e parar de acreditar em Deus pequeno. Tem gente que crê em Deus pequeno, aquele Deus que é simples ajudante. Talvez no estudo bíblico eu entre mais nesse assunto aqui, em outra oportunidade, mas tem gente que crê em Deus pequeno. Deus que é um mero ajudante, que é um mero milagreiro, desses tantos falsos milagreiros que tem por aí. Não, estou falando de um Deus, que se a glória dele se manifestar, os montes vão tremer, os rios vão começar a ferver, e todo mundo vai ver a glória de Deus. Mas a glória de Deus não está aqui? Está. Eu sinto a glória de Deus, você sente a glória de Deus, nós já somos filhos de Deus, mas o profeta fala de uma forma que até os inimigos vão ter que abaixar a cabeça e dizer: realmente, esse é o único Deus, esse é o verdadeiro Deus. Eu convido os irmãos a passar a crer nesse Deus, que não é poderoso, que é todo poderoso, não no Deus que é capaz de fazer milagres, mas é no Deus criador e mantenedor da vida. Não é o Deus que é capaz de te dar um milagrezinho, mas é o Deus que faz todas as coisas. O Senhor que é soberano, e às vezes na crença de um Deus pequeno, eu acabo servindo a um Deus que meio que não existe. Aí eu olho para uma narrativa dessa aqui,
Verso 3: pois quando fizestes coisas tremendas, coisas que não esperávamos, desceste, e os montes tremeram diante de ti. Irmãos, o profeta Isaías, ele está naquele problema, vivendo dias difíceis, derrota militar, dificuldade financeira entre o povo, de opressão política, de dificuldade com doenças diante do povo, e ele, enquanto profeta de Deus, aquele que é a voz de Deus para o povo, para que eu vou falar para esse povo que está sofrendo? Como é que eu vou trazer uma mensagem de esperança no meio do sofrimento? E o profeta então fala: se a glória de Deus descer, tudo vai mudar. Não depende de nada natural, não depende de nada nesse mundo, depende que a glória de Deus se manifeste, depende que Deus mostre o poder dEle. Aí vem alguém e me fala: não, pastor Ricardo, é porque o senhor não conhece a empresa que eu trabalho, eu sou o único crente lá. Ah, pastor Ricardo, é porque o senhor não sabe da situação da minha família, é um caso de vício de droga, ninguém se liberta de droga. Ah, o senhor não conhece meu filho, foi para a faculdade, chegou lá, conheceu um monte de professor ateu, agora meu filho virou ateu, o senhor não sabe da situação lá, por isso está falando desse jeito. Para de crer num Deus pequeno. Quando você me fala: ah, você não conhece a situação do vício na minha família, você não conhece a situação intelectual do que desviou, ah, você não sabe a profundidade da doença, me perdoa, estou pedindo um perdão preventivo para os irmãos, já fiz isso aqui uma vez, né? Eu te peço perdão previamente do que eu vou falar agora, mas se você fala isso, é porque você crê num Deus que não tem poder em quem é viciado. Você está me dizendo que nesse mundo tem um lugar em que Deus não é capaz de entrar. Se você me fala que lá na empresa que você trabalha está difícil te abençoar, porque só você é crente lá e blá blá blá, você está dizendo que na sua empresa é um lugar que Deus não entra, que Deus não tem poder para entrar. Se você está me dizendo que existe uma área qualquer nesse mundo que está difícil, que meio que não adianta orar mais, está me dizendo que o Deus que é capaz de fazer os montes tremer, a floresta queimar, o rio, mas lá naquele lugar Ele não tem poder, então Ele não é Deus. Então Ele não é o soberano sobre todas as coisas. Então Ele não é o Deus que é capaz de transformar qualquer situação. Então Ele não é o Deus criador. Se você crê nesse Deus, você tem duas opções. Primeiro, creia no Deus que a Bíblia te apresenta. Ou, volta para sua casa, vai dormir mais cedo, que amanhã tem que trabalhar. Porque para crer em um Deus que não existe, está perdendo seu tempo aqui. Usou sua melhor roupa para quê? Para gastar a roupa? Você está fazendo o quê aqui? Então por isso eu pedi o perdão preventivo para os irmãos, né? Para ninguém ficar magoado comigo. Mas se existe uma área que Deus não é capaz de agir, então esse não é o Deus que eu sirvo. Esse não é o Deus que lá no princípio disse: haja luz, e houve luz. Não é o Deus que disse: haja separação entre água, e houve. Lá em João capítulo 1, quando João apresenta Jesus para a gente, ele vai dizer: porque sem Ele, né, sem aquele que é a palavra, sem o verbo, nada do que foi feito se fez. Então eu vim aqui lembrar os irmãos de Isaías 64, quando ele fala: esse é o Deus que eu espero resposta. Esse é o Deus que quando age, os montes vão tremer, tudo vai acontecer, e Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Você espera no Senhor, você crê no Senhor Jesus, então você se apresenta com fé diante de Deus, se apresenta diante do Senhor, e diz: eu creio no Senhor, eu creio na sua palavra. O nosso grande desafio de todos os dias é crer no Senhor Jesus, é crer nessa palavra, é continuar seguindo a Cristo, porque quando nós cremos, eu faço a única coisa que eu posso fazer, e sinceramente, a única coisa que Deus espera de nós é a fé. Lembra
que você não está aqui por sua vontade, foi Ele que te trouxe. Eu vou continuar falando isso. Tem gente chata aí que fala que não pode falar, eu aceitei Jesus, não pode falar. Pode, eu aceitei Jesus. Mas eu sei que o dia que eu aceitei Jesus, foi Ele que me trouxe. Quando eu disse, eu aceito Jesus, Ele já tinha me aceitado lá na cruz. Quando eu disse, eu amo ao Senhor, Ele já tinha me amado lá na cruz. E por que Deus ama você? Não sei, mas ainda bem que ama. Que eu não mereço, mas Deus é todo amor. Então, se você foi chamado porque Deus te ama, você está com medo de quê? O que falta a nós? Falta se aproximar desse Deus, falta andar na presença dEle, falta caminhar com o Senhor e esperar o dia em que Deus vai derramar esse poder sobre a sua vida, sobre a sua casa. Claro que eu quero para hoje, mas Deus pode olhar e dizer, será amanhã, será semana que vem. Mas espera, não há esperança longe do Senhor, mas quando eu estou nele, não me falta nada. Ainda que nesse mundo eu queira isso, eu queira aquilo, nem sempre a gente tem tudo que quer nesse mundo, mas esse mundo não tem muito o que me dar, porque tudo que eu quero está com o Senhor. E eu espero que os irmãos entendam isso, daquilo que vem dos céus, daquilo que vem da palavra de Deus para nós, porque ela pode mudar a minha vida, não é? Amanhã, segunda-feira, aquele problema que você deixou no trabalho, está lá te esperando, não é? Tirei uma semana de férias, dia sim, dia não, alguém me ligava, desculpa que você está de férias, não, vamos resolver logo, que eu prefiro agora, depois que eu voltar, esse negócio está apodrecendo no seu colo aí, né? É assim com os demais irmãos, ou só comigo? Mesma coisa. Só que eu posso voltar para trabalhar segunda-feira, vou voltar para aquele lugar. Você pode acordar cedo e falar igualzinho Isaías aqui, se rompesse os céus e descesse, se a glória do Senhor fosse para aquele lugar, não é? De repente eu estou orando por uma causa há muitos anos, e eu vou dizer, se rompesse o céu e descesse, não é? Talvez você me ouve, não tem muita alegria na vida, é sua hora de aceitar Jesus, e entender que o seu único lugar é na presença de Deus. Irmãos, eu não sou ninguém especial, até falei para os irmãos aqui, meus pastores conhecem meus pecados que eu confesso para eles, né? De vez em quando, Ricardo, eu vou pegar meu café antes de esfriar, eu quero ser aqui na minha frente. Eu, sim senhor, estou correndo. Tem nada para oferecer para os irmãos aqui, nem sabedoria eu tenho, mas eu tenho a palavra de Deus que nós estamos lendo juntos. De repente você não vê muito sentido na sua vida. Queridos, nós fomos criados por Deus. Longe do Criador, nossa vida não faz sentido mesmo não. E é por isso que você tem que aceitar Jesus hoje. Lembrando que já está atrasado, porque Ele já te aceitou. Falta que você venha. E se você aceitou Jesus e ainda crê no Deus pequeno, não precisa vir aqui na frente não, você nessa categoria. Mas passe a crer nesse Deus que é todo poderoso. Você vai entender que o que acontece nessa vida é pequeno, porque o meu Deus é todo poderoso. Humanamente falando, nem todo dia vai ser fácil, mas quando eu coloco através dos olhos da fé, e eu entendo que eu sou filho de Deus, e que Deus é aquele que trabalha para os que nele esperam, eu não vou abaixar a cabeça nem desanimar, eu vou continuar servindo a Cristo. Vou continuar servindo ao Senhor, porque não há outro lugar. E naquele pior dia, se é que eu posso falar que existe, se é aquele pior dia, você vai dizer, Deus, se rompesse o céu e descesse. Esse exame médico ia tremer na sua presença, né? Esse pedido de divórcio ia tremer na sua presença, esse relacionamento ruim ia tremer na sua presença, não é? Esse pedido de baixa de pessoa jurídica aqui ia tremer na sua presença. O que mais? Podemos pensar em 1000 problemas aqui, mas a solução é uma só.
é o poder de Deus. Talvez eu tenha insônia, esses convites aí, né? Tem insônia, de tanto problema que passa. Se a glória de Deus vir sobre você, você vai deitar e dormir. E o próprio Deus vai te dar a calma necessária, a sabedoria necessária para resolver esse problema. Nós vamos caminhando para o final dessa mensagem. Tudo que eu disse aqui não tem valor nenhum se você não abrir seu coração e dizer: Deus, habita em mim. Eu quero esse avivamento, eu quero esse poder do Senhor sobre mim, sobre a minha vida. Eu quero ter essa fé aqui, de quem espera o dia em que Deus vai agir de modo sobrenatural sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre suas questões. E o primeiro passo é aceitar Jesus como seu Salvador. É reconhecer que é para você essa palavra que está escrita aqui. Não é para o irmão do lado, é para você. E você vem fazer parte do reino de Deus. Não te convido para fazer parte de uma denominação específica, nem da nossa, mas sim do reino de Deus. E se você entender que aqui nós pregamos a palavra de Deus na sua integridade e simplicidade, se você entende que essa igreja está caminhando conforme as Escrituras ensinam, então eu te convido a continuar aqui com a gente, ser membro da nossa igreja, mas acima de tudo, membro da igreja Corpo de Cristo, que vai morar no céu com Jesus quando Ele voltar. Amém? Os irmãos podem ficar de pé e orar comigo e dizer: se rompesse o céu e descesse, se rasgasse o céu agora e a glória de Deus viesse sobre esse lugar aqui, sobre a minha vida. Os irmãos podem orar comigo? Oh Deus, se o Senhor derramasse agora essa glória especial aqui, que tremesse os montes, tremesse a terra, fizesse que todos sentissem, Deus, todos os nossos problemas, os nossos medos estariam solucionados agora.